ponto que faz com que o judeu seja uma nação próspera, e o judeu seja próspero, porque, veja bem, e até eu ouvi um dado interessante esses dias de um filósofo, o Olavo de Carvalho. Ele disse assim que o judeu, eles foram perseguidos ali na Alemanha, porque eles estavam ali, chegou naquela nação e foram crescendo. Foram ali estabelecendo seus comércios, e com isso os alemães começaram a ver eles com maus olhos. E tanto é que isso é uma verdade, porque quando você assiste aquele filme A Vida é Bela, um filme excelente, muito emocionante, você vai ver que o protagonista do filme, ele tinha uma livraria. E na frente da livraria dele, ali na Alemanha, estava escrito comércio judeu, tipo, não compre. Então isso nos leva a entender que os judeus, eles chegaram ali naquele país e começaram a se estabelecer, e começaram a crescer, e foram crescendo. E aí os alemães, com inveja, né, foram então destruindo, dizendo que eles eram uma raça inferior. Mas isso é uma questão de... Eu fiz esse comentário porque isso se encaixa dentro do que nós estamos falando, que os judeus, onde eles chegam, eles prosperam mesmo, né? Você vai ver que eles são uma comunidade unida, visando a prosperidade um do outro. E veja que o terceiro ponto que faz com que os judeus prosperem está escrito também em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 22. Olha que interessante, que diz assim, ó: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com multidão de conselheiros se confirma. Então, um ponto que faz também com que os judeus sejam uma nação próspera, sejam um povo próspero, sejam pessoas prósperas, é o seguinte, é a questão da mentoria, de conselhos. Eles aceitam conselhos. Eles são pessoas assim que quando eles vão fazer alguma coisa, eles sempre vão procurar o conselho com quem? Com quem já viveu isso, com quem viveu aquilo que eles querem. Por exemplo, eles vão abrir um comércio, uma padaria, por exemplo. Um exemplo simplificado. Estou falando padaria porque eu estou gravando agora de manhã, né? Eles vão procurar conselho com outros judeu que tem uma padaria. E ali eles vão tomar os seus conselhos do que ele tem de fazer, como que ele tem de fazer. E ele então está sempre pronto a ouvir o conselho dos mais experientes. E veja que interessante uma frase que eu anotei aqui, ó: quanto maior a decisão, maior a necessidade de conselho. Até mesmo tomadores de decisões sábias e experientes, sejam pessoas comuns ou importantes, precisam de conselheiro. O judeu, ele abre um negócio, ele prospera, porque ele tem um projeto em mente, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o conselho com quem já viveu isso aí. E isso é muito importante. Meus queridos, eu estou gravando aqui. Eu procurei sim conselho de alguma pessoa, procurei ver na plataforma algumas dicas e sugestões para poder gravar. Porque eu sou amador no que eu estou fazendo. E assim é o judeu, ele vai fazer o seu negócio, ele procura o conselho de quem já passou por aquilo. Muito diferente de algumas pessoas que vai fazer alguma coisa e não procura ser aconselhado. É por isso que o nosso país é o país que mais fecha pequenas empresas. Porque às vezes a pessoa vê assim, fazer salgado, abrir uma barbearia, abrir um pequeno negócio, tá dando dinheiro. Ó, fulano abriu e tá ganhando dinheiro. Ele vai nesse embalo, abre o negócio, não procura um conselho, não procura conselheiro, não procura saber, se informar do mercado, abre e fecha. E depois fica frustrado porque o seu negócio não deu certo. O judeu não, ele procura o conselho. E veja que isso vale em todas as áreas da vida. Procurar conselheiro, como eu disse anteriormente, até as pessoas mais sábias precisam de conselho. Se você for analisar dentro da história bíblica, você vai ver que Davi tinha os seus conselheiros. O filho de Salomão, Roboão, ele simplesmente não seguindo conselhos dos anciões, aconteceu algo assim terrível na nação, que se ele tivesse seguido os conselhos dos anciões, de atender à reivindicação do povo, talvez a nação não seria dividida. Nós vamos ver também, dentro da história bíblica, o rei
Assuero, ali no livro de Esther, ele tinha os seus conselheiros. E um deles era Ramã. Então veja que nós estamos vendo e aprendendo que a questão de seguir conselho e tomar conselho é muito importante. Nós sempre temos que estar pronto para esse conselho. Aqui, ó, eu anotei algo aqui interessante. Ó. Está sempre pronto a ser aconselhado. Diferente que tem pessoas que ela não quer ser aconselhada, ela acha que sabe tudo. E não aceita conselhos e acha que o conselho é uma intromissão. Então, o judeu ele não acha que o conselho é uma intromissão. Ele aceita de bom grado. A pessoa chega, ele vai ouvir o conselho, ele vai dizer assim, não, realmente, isso é um bom conselho, então eu vou seguir. Fica aqui uma outra dica, né, para essa questão. E nós vamos ver que muitas pessoas tomam decisões sem conselhos e muitas vezes ela acaba então fracassando. E no livro de Provérbios, nós vamos analisar aqui também alguns outros versículos acerca do conselho. Olha que como o conselho é importante. 13, versículo 10, ó. Mas com os que se aconselham, quer dizer, a pessoa que busca o conselho, se acha a sabedoria. Quer dizer, que aquela pessoa que você for buscar um conselho, ela pode dar para você dicas que talvez você não havia pensado. Por isso que o judeu prospera, ele tem em mente, tem um projeto em mente, ele fala, vou buscar um conselho. Aí ele chega com o projeto praticamente todo ele formatado. Aí ele ouve o conselho de quem já viveu a situação, ele fala, rapaz, eu não tinha pensado nisso, vou acrescentar isso também no projeto. É por isso que eles prosperam. E o quarto ponto, para nós terminarmos aqui a nossa reflexão sobre essa prosperidade judaica, os fatores que levam eles a serem pessoas prósperas, está falando a questão de ser repreendido. Também escrito em Provérbios capítulo 13, no versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Aqui nós vamos entrar num ponto um pouco difícil, porque veja bem, nem todo mundo aceita a repreensão, mas o judeu ele aceita. É um pouco estranho, né? Porque na nossa cultura brasileira, muitas vezes a pessoa não aceita a repreensão, não quer aceitar a repreensão. O repreender aqui, meus irmãos, seria um aconselhamento, seria uma abertura de visão para a pessoa ver aquilo que ela está fazendo errado. Olha, as atitudes que você está tomando, a forma como você está gerenciando, isso não é correta. Então, por que você não vai por esse caminho e tal? Se a pessoa não aceitar essa repreensão, ela vai continuar seguindo o caminho errado, a qual ela já está seguindo. A repreensão, ela vem para mim me julgar e não para mim julgar quem me repreende. Entendeu? Porque veja bem, a pessoa, ela toma uma repreensão, ela não vai julgar ela mesma. Ela vai querer julgar quem está repreendendo. Por exemplo, a pessoa vem e fala assim, isso, a forma como você está fazendo é errado. O correto é você fazer de outra forma, tal. Ela repreende. A pessoa, ela não vai parar e pensar e falar assim, poxa, isso aí é verdade mesmo, né? Eu acho que eu vou tomar essa atitude. Não, ela vai querer julgar o outro que está falando. E muitas vezes ela vai dizer, quem é você para querer me corrigir, para falar como que eu tenho que fazer? Não sei. Não, ela não vai julgar aquilo que foi dito. Ela vai julgar quem falou. E muitas vezes, nesses casos, acaba gerando uma inimizade. E a pessoa que foi repreendida não julgou a repreensão, ela vai dizer, você viu fulano, veio aqui querer falar para mim como que eu tenho que fazer, como que eu não tenho que fazer. No caso do judeu, não. Ele ouve a repreensão, ele para, pensa, analisa, fala assim, o jeito é ouvir isso aí para mim entrar pelo caminho certo. Então a repreensão, ela é uma bênção para o bem e não para o mal. A repreensão, ela vem exatamente visando o nosso bem. Então o judeu, ele analisa a repreensão. Ele fala, ele para, ele não vai julgar quem está repreendendo, ele vai analisar a repreensão. Então por um momento é como se fosse assim,
A pessoa chega para repreender, ele fala assim, opa, peraí. Ele não vai olhar para a pessoa e dizer, não, esse rapaz está querendo se intrometer na minha vida, que não sei o que, não. Ele vai analisar a repreensão. Como aconteceu, meus irmãos, assim, para nós fundamentarmos isso na Bíblia, como aconteceu com Davi. Davi era o rei. O profeta Natan não era o governador. E veja que Davi acabara de cometer um assassinato, colocando Urias na frente de guerra e permitindo que ele fosse morto. Então o profeta Natan, ele chegou ali e falou para Davi, né, como está escrito em 2 Samuel capítulo 12, e Davi ouviu toda aquela repreensão, e você vai ver que Davi em nenhum momento foi ríspido ou foi grosseiro com Natan. Ele simplesmente ouviu. E aí nós vemos depois que a atitude dele, que está lá no Salmo 51. Ele ouviu a repreensão, aceitou a repreensão, pediu perdão a Deus. Então ele não julgou Natan, ele não brigou com Natan, não. Ele ouviu a repreensão e procurou o quê? Mudar. Então isso é muito importante para nós. Olha que interessante. Quando ouvirmos uma repreensão, não julgar quem está repreendendo, e sim julgar a repreensão e procurar o quê? Uma mudança de atitude. Esses são os fatores que levam com que o judeu seja um povo próspero. Então, veja que aqui temos uma lição muito importante sobre o povo judeu, baseado no livro de Provérbios, que são coisas que eles seguem, que se nós aplicarmos na nossa vida, também vamos ser pessoas prósperas. Porque prosperidade não está relacionada à quantidade de dinheiro, a ganhar dinheiro, como essa prosperidade que eles estão falando. E sim, seguir algumas diretrizes, algumas coisas que faz com que a pessoa tenha uma vida próspera e abençoada. Nós terminamos aqui mais uma reflexão teológica no nosso quadro Café Teológico. Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus.